Você já reparou como que as pessoas, em geral, elas se preocupam com coisas bobas? Tem gente que sofre, passa boa parte da vida sofrendo, porque fica se importando com coisas que não têm a menor importância. Olha, no mundo tem coisas muito importantes, coisas que você deve atribuir importância porque elas são importantes, mas tem coisas que são tão bobas. Eu sempre me admiro em como as pessoas, algumas pessoas, ou grande parte delas, sofre por coisas pequenas, coisas que não têm a menor importância. Eu espero que não seja o seu caso. Mesmo assim, eu convido você para assistir esse vídeo até o final e você tem certeza que você vai gostar bastante do conteúdo dele. Eu sou Ivan Maia e o nome desse vídeo é Pare de se preocupar com coisas bobas ou pare de dar importância a coisas bobas. Ouça essa história. Havia dois monges budistas no Japão há muitos anos e no templo que eles frequentavam havia algumas regras e uma das regras era eles não podiam se aproximar de mulheres. Isso era contra a regra deles lá. Um dia, dois monges estavam para atravessar o rio e um deles viu que tinha uma mulher de pequena estatura e ela queria atravessar o rio, mas a correnteza estava muito forte. Então ela falou para um deles, se dirigiu a eles: bondosos monges, será que vocês podem me ajudar a atravessar o rio? Um deles virou as costas, o outro foi até lá, pediu licença a ela, pegou-a nos braços e atravessou o rio com aquela correnteza forte e deixou-a do outro lado. E aí ele voltou para junto do companheiro. Ela agradeceu e foi embora. E o companheiro ficou todo constrangido. E o companheiro quieto, em silêncio, e eles caminharam até a cidade. E aí ele notou que o companheiro estava cada vez mais esquisito. Quando chegaram na cidade, ele falou ao companheiro: o que foi que você está assim? Ele falou: rapaz, você sabe que nós somos proibidos de tocar em mulher. E você pega aquela mulher no colo e atravessa com ela o rio. O amigo disse: meu irmão, eu prestei um favor a ela, nós somos monges e nós temos que viver aquilo que a gente prega. Mas você não sabe que nós somos proibidos de tocar em mulher, você não poderia ter feito isso. E aí o amigo virou para ele e falou: meu irmão, eu peguei a mulher nos braços num lado do rio e coloquei-a do outro lado. Você está carregando a mulher até agora ainda. Você entendeu a lição? Veja, tem gente que carrega na vida toda, acontece uma coisinha com ele de manhã, uma xícara de café que caiu na roupa dele, alguém que deu uma fechada nele no trânsito, um motoqueiro que fez um corte na frente dele e buzinou para ele. Ele carrega aquilo o dia inteiro na cabeça, ele conta aquilo para todo mundo. E como você sabe, como eu sempre tenho dito aqui, o seu cérebro, ele não sabe a diferença entre o que é real e algo que você está imaginando. Então, cada vez que você revive aquilo, você sente de novo a mesma raiva, e se no caso da raiva você sabe que ela destrói seu fígado, porque você já assistiu vídeos meus aqui falando disso, aí a pessoa fica ressentida, e no caso do ressentimento você sabe que ele faz secar os seus intestinos e destrói a sua vida. Aí cada vez que você conta, que a pessoa conta para alguém, ela sente de novo aquele ódio, e você sabe que o ódio destrói seu coração e pode fazer seu coração parar, mesmo que as suas artérias estejam limpas. Tem gente que carrega isso a vida inteira. Tem gente, ele sofreu uma ofensa, por exemplo, da sogra, de um cunhado, de um amigo no trabalho, de um colega de trabalho. Ele carrega aquilo durante anos e anos e anos. Ele rumina, a palavra certa é rumina emocionalmente aquilo. Você sabe o que é ruminar, não sabe? Você sabe que a vaca tem mais de um estômago. Então ela come, depois ela fica deitada e ela fica ruminando, ela traz aquilo de volta. É a mesma coisa que o ser humano faz, seres humanos assim, se preocupam, dão importância a coisas bobas. Ai, seu Ivan, estão falando de mim, meus cunhados estão falando de mim, tenho certeza disso. Eles falam de mim, eu sei que eles estão falando. E daí que seus cunhados estão falando de você? Não se preocupe com isso. A pessoa que fala de você, ela fala para a própria condenação dela, porque as palavras dela criam coisas para a vida dela. Toda palavra que você fala ou que você escreve sobre os outros ou para os outros, de você e para os outros ou para você mesmo, você está construindo pontes ou abismos, você está atraindo e criando milagres ou tragédias. Então, se os seus cunhados estão falando mal de você, se a sua sogra fala mal de você, dane-se. Dane-se o que eles estão falando. É verdade o que eles estão falando? Se é, mude. Não é verdade? Deixa para lá. Diga para mim que você nunca conheceu aquelas pessoas assim. Diga para mim que você não conhece ninguém assim.
que chega no lugar, assim, na igreja ou numa empresa, e ele vê duas pessoas conversando, e ele olha e diz assim, o que será que já estão falando de mim? Não tem gente assim? Podem estar falando bem de você. Não, as pessoas não falam bem. Tá, nós precisamos analisar, você precisa parar e analisar você um pouquinho. Você sabia que tem uma tendência, quando você sempre acha que os outros estão falando mal de você, quando você vê duas pessoas conversando, sabe por que que é isso? Porque você costuma falar mal dos outros. Então você olha e como você é assim, você acha que os outros também são assim. Cuidado com isso. Como eu sempre digo, quando você muda, o mundo muda. Agora, tem gente maldosa? Claro que tem gente maldosa. Sempre vão falar de você. Entende? Olha, se você for jovem e usa roupas coloridas, vão falar de você e vão ter raiva de você porque você é espalhafatoso. Se você for jovem e usa roupas mais sóbrias, roupas de pessoas mais velhas, vão falar de você e vão dizer que você é velho demais para a sua idade. Se você é uma pessoa descolada, se você é uma pessoa como eu, por exemplo, que usa o que quer, do jeito que quer e não liga para a moda, vão falar de você. Vão falar que você é isso, aquilo e tal. Se você for como um dos meus irmãos, que se preocupa com moda e com marca e tal, vão falar de você que você é metido a besta e tal. Se você é velho demais, se você tem 57 anos de idade como eu e é casado com uma mulher de 38, vão perguntar para você se ela é sua filha. Se você for mais novo e casar com uma mulher mais velha, vão falar de você que está errado. Entenda, as pessoas sempre vão falar de você. A grande boiada humana, a língua deles parece uma gravata, ela vem até o umbigo. Eles vão falar. Agora eu pergunto para você, por que que você dá tanta importância para o que os outros falam de você? E para que ficar se apegando em regras? Meu Deus, no caso dos monges, a regra dizia, vocês não podem tocar em mulher. Sabe o que a regra queria dizer? Que eles tinham feito um voto de celibato. Não podia tocar no sentido sexual da palavra. Mas não, isso aí, ó, esses dois monges mostram bem para você aquilo que eu sempre falo aqui também, que o pior tipo de ser humano que tem no mundo é o religioso. Não existe nada pior do que uma pessoa religiosa. Porque o religioso é o quê? É aquele que tem uma religião? Não, não põe palavras na minha boca, por favor. Ouça com a mente aberta e raciocina antes de você condenar. O religioso é aquele que ele é legalista. Ele está preso na letra do negócio, ele não ama. Tem o religioso e o amoroso. Ó, tem gente religiosa que frequenta a igreja, legalista. Tem gente religiosa que não frequenta a igreja, mas ele é legalista assim mesmo. Tem gente amorosa que frequenta a igreja. E tem gente amorosa que nunca frequentou uma igreja, mas ele ama. E veja, é simples assim, ó. Se você ama, você então é uma pessoa amorosa. Agora, se você vai à igreja, vai à missa, vai aonde você quiser, terreiro de Umbanda, onde for, mas você não ama as pessoas e você pega a letra da lei e põe ela assim no crivo e você vê as pessoas daquele jeito, você é igualzinho aos fariseus da época de Jesus. Na época de Jesus era assim. Eles tinham a letra na ponta da língua. Ah, eles adoravam quando estava escrito assim para apedrejar. Como eles gostavam de apedrejar. E aí sabe que Jesus virou, e várias vezes Jesus falou, mas eu quero destacar uma, hipócrita. Você olha o cisco que está no olho do teu irmão e você não vê que tem uma trave no teu. Ora, hipócrita, arranca primeiro a trave do teu e depois você olha o cisco do outro. Para de se incomodar com o que os outros falam. Para de falar mal dos outros. Limpe primeiro a sua casa interior e depois que a sua casa estiver limpa, veja, se as coisas que você faz, se as coisas que você diz, se os hábitos que você tem não ferem os direitos dos seus semelhantes, não ferem as leis de Deus e não ferem as leis dos homens, dane-se o que os outros falam de você. Para de se importar com a opinião dos outros, para de se importar com coisa pequena, com algo pequeno que aconteceu durante o dia, para de ser ingrato, para de ser ingrata. Valorize tudo que você tem, valorize as pessoas que você tem. Entenda que as outras pessoas também não são perfeitas, você não é perfeito. Para de julgar os outros, para de destruir o seu coração, seus rins, seu fígado, seus intestinos, a sua voz, a sua saúde, por se preocupar com coisas bobas. Pare de dar importância a coisas bobas. Você está vivo, você está viva, não há preço para isso. Em vez de você ficar prestando atenção nisso, nas coisas bobas, preste atenção nas coisas maravilhosas que tem na sua vida. Eu tenho certeza que na sua vida, assim como na minha, tem muitas coisas maravilhosas. E se você me disser que não tem nada maravilhoso na sua vida, infelizmente eu vou ter que dizer a você duas coisas. Primeiro, que você já morreu e não sabe. Você acha que está vivo, mas já morreu. E a segunda é que você é uma pessoa ingrata ou ingrato, porque você não reconhece
o dom da vida, a maravilha que é. Você está vivo, você está viva. Isso faz toda a diferença, perdão. Porque se você morrer hoje, nada disso vai fazer diferença. Nem as coisas pequenas, nem as coisas grandes, nada. Tudo perde sentido diante da morte. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei para mim. Se você não gostou, deixa o seu não gostei. Pelo menos você sai do limbo e vai para as estrelas, né? Ficar no limbo é o que a maioria faz. É o que a grande boiada faz. Gostou? Gostei. Você ajuda o canal e o vídeo. Não gostou? Põe o não gostei. Você não prejudica ninguém e pelo menos você libera a sua prosperidade e deixa de ser uma pedra dormente e faz alguma coisa. Comenta, você gostou ou não gostou, comenta a sua opinião abaixo aqui, eu amo ler os comentários dos vídeos. E se foi bom para você, compartilha nos grupos do WhatsApp, em todo lugar. Você não é inscrito no meu canal? Olha aí, certifique-se que a sinetinha está acionada. Se você é inscrito, tem gente que fala não recebo notificação, mas é porque a sinetinha não está acionada aí, né? Você tem que clicar no botão inscrever-se e clicar no sininho que tem logo do lado. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Eu lhe desejo longos dias, belas noites, que você seja muito feliz. E eu quero te dar um recado. Você já faz parte do meu clube de fãs? Se ainda não faz, clica abaixo aqui do vídeo, ó. Tem um botão aqui chamado Seja Membro. Você clica aí e 4 coisas vão acontecer imediatamente com você depois que você fizer parte disso. Você vai participar toda semana de uma live interativa comigo, podendo falar e eu te ouvir e fazer perguntas. Você vai receber 40% de desconto em qualquer produto digital meu. Você vai fazer parte de um grupo exclusivo comigo e você sempre será o primeiro a saber sempre que eu fizer um lançamento sobre qualquer assunto. O que você acha? Vem comigo. Longos dias, belas noites, seja muito feliz.